Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 9 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 75. O próton 1, com velocidade de 500 metros por segundo, colide elasticamente com o próton 2, inicialmente em repouso. Depois do choque, os dois prótons se movem em trajetórias perpendiculares, com a trajetória do próton 1 fazendo 60 graus com a direção inicial. Após a colisão, qual é a velocidade escalar, letra A, do próton 2 e letra B, do próton 1? Vamos supor que o próton 1 está se movendo inicialmente sobre o eixo X no sentido positivo desse eixo para a direita com velocidade V1A igual a 500 metros por segundo. O próton 2 está em repouso na origem dos eixos coordenados. O momento linear de uma partícula pode ser calculado utilizando a seguinte expressão. O momento P é igual a m vezes v. Como as duas partículas são prótons, eles têm mesma massa que chamaremos de m. Se considerarmos o sistema formado pelos dois prótons, o momento linear inicial do sistema antes da colisão é igual ao momento linear do próton 1, já que o outro está em repouso. Então, o momento PA é igual a m vezes a velocidade V1A. Como essa velocidade tem componente apenas no eixo x, podemos escrever o momento linear inicial na notação de vetores unitários como o momento PA vai ser m vezes V1A vezes i. Depois da colisão, a velocidade do próton 1, que chamaremos de V1b, forma um ângulo de 60 graus com a direção inicial, que vamos supor que este ângulo foi medido acima do eixo x. Como as partículas se movem em trajetórias perpendiculares, a velocidade do próton 2, que chamaremos de V2b, forma um ângulo de 30 graus abaixo do eixo x. Considerando o triângulo retângulo formado pelo vetor V1b e suas componentes, e calculando o seno e o cosseno do ângulo utilizando as medidas dos lados deste triângulo, teremos que o seno de 60 graus vai ser o cateto oposto V1by sobre a hipotenusa V1b. Então, V1by vai ser V1b vezes seno de 60 graus. O cosseno de 60 graus vai ser o cateto adjacente, V1bx, sobre a hipotenusa V1b. Então, V1bx é igual a V1b vezes o cosseno de 60 graus. Observe que ambas as componentes apontam para os sentidos positivos dos eixos. Escrevendo essa velocidade na notação de vetores unitários, ela se torna. O vetor V1b vai ser V1b cosseno de 60 graus vezes i, mais V1b seno de 60 graus vezes j. Considerando o triângulo retângulo formado pelo vetor V2b e suas componentes e calculando o seno e o cosseno do ângulo utilizando as medidas dos lados deste triângulo, teremos que o seno de 30 graus vai ser o cateto oposto V2by sobre a hipotenusa V2b. Então, V2by vai ser V2b vezes o seno de 30 graus. O cosseno de 30 graus vai ser o cateto adjacente, V2bx, sobre a hipotenusa V2b. Então, V2bx vai ser V2b vezes o cosseno de 30 graus. Perceba que a componente y do vetor aponta para o sentido negativo desse eixo. Escrevendo essa velocidade na notação de vetores unitários, ela se torna. O vetor V2b vai ser V2b cosseno de 30 graus vezes i, mais menos V2b seno de 30 graus vezes j. O momento linear do sistema depois da colisão é o momento Pb vai ser m vezes V1b mais m vezes V2b. Então, o momento Pb vai ser m vezes V1b vezes o cosseno de 60 graus, mais m vezes V2b vezes o cosseno de 30 graus vezes i. Eu multipliquei o m pelas componentes x das velocidades. Mais m vezes V1b seno de 60 graus, menos m vezes V2b seno de 30 graus vezes j,
multipliquei o m pelas componentes y das velocidades. Como o intervalo de tempo de uma colisão é muito curto, os impulsos causados por forças externas podem ser desprezados e o momento linear do sistema imediatamente antes e imediatamente depois da colisão se conserva. Então, podemos dizer que o vetor PB tem que ser igual ao vetor PA. Para que vetores sejam iguais, os valores de suas componentes devem ser iguais. Na direção x, então m vezes v1b vezes cosseno de 60 graus, mais m vezes v2b vezes o cosseno de 30 graus, a componente x de PB, tem que ser igual a m vezes v1a, a componente x de PA. Como temos m em todos os termos, a gente pode simplificar, então fica v1b vezes o cosseno de 60 graus, mais v2b vezes o cosseno de 30 graus, é igual a v1a. Na direção y, m vezes v1b vezes o seno de 60 graus, menos m vezes v2b, o seno de 30 graus, que é a componente y de PB, tem que ser igual a zero, já que o PA não tem componente y. Da mesma forma, a gente pode dividir os dois termos por m, então fica v1b vezes o seno de 60 graus, menos v2b vezes o seno de 30 graus é igual a zero. Temos um sistema com duas equações. Os ângulos de 30 graus e 60 graus são ângulos notáveis e complementares, ou seja, seus valores são bem conhecidos e o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro e vice-versa. Então, o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus, que é igual a 0,5. O cosseno de 30 graus é igual a seno de 60 graus, que é igual a 0,866. Substituindo esses valores e o valor da velocidade inicial nas equações do sistema, fica 0,5 V1B mais 0,866 V2B é igual a 500, e 0,866 V1B menos 0,5 V2B é igual a zero. Resolvendo a segunda equação para V1B, fica, se eu passar o termo negativo para o outro lado, 0,866 vezes V1B é igual a 0,5 vezes V2B. Então, o V1B vai ser 0,5 dividido por 0,866 vezes V2B. Fazendo essa divisão aí, o V1B vai ser 0,5773 vezes V2B. Substituindo na primeira equação, fica 0,5 vezes o V1B, que é 0,5773 vezes V2B, mais 0,866 vezes V2B é igual a 500. Fazendo a multiplicação aí dá 0,2886 vezes V2B, mais 0,866 vezes V2B é igual a 500. Somando os dois primeiros termos aí dá 1,154 vezes V2B é igual a 500. Então o V2B vai ser 500 dividido por 1,154, que dá 433,2 metros por segundo. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna, o V2B vai ser 433 metros por segundo. Substituindo o valor calculado na expressão para V1B, teremos que o V1B vai ser 0,5773 vezes o V2B, que é 433,2, que dá 250 metros por segundo.